A igreja se colocar de pé para o nosso irmão orar pelo dízimo, pelas ofertas e pela vida do servo do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Estenda as suas mãos para cá, para a vida do pastor, sem ir e sem contenda. Senhor Deus, eterno Pai, desde já eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, por esse início de culto, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem tido aqui neste ambiente, Senhor, em falar os nossos corações através de louvores, através de palavras, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Desde já eu te agradeço por todos aqueles que dizimaram, ofertaram nesta casa, que essa casa venha crescer, venha trazer mais membros, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida do pastor que vai estar trazendo a tua palavra, Senhor, aquilo que ele estudou, aquilo que ele meditou, aquilo que ele leu. Que ele não venha dar lugar a ele, mas sim ao teu Espírito Santo para estar falando com a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e te peço, abre os nossos corações para estarmos aprendendo, entendendo tudo aquilo que o Senhor quer falar sobre os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Enquanto você localiza na sua exemplar, expresso a Deus a minha gratidão nessa noite por estar nesse culto maravilhoso, para poder estar cultuando e adorando o nome dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Quero louvar a Deus pela vida dos visitantes que hoje está cooperando conosco. Deus abençoe a vida de todos os obreiros desta casa de forma especial e poderosa. Se o culto terminasse agora, eu sairia com a minha vitória, com aquilo que Deus falou ao meu coração aqui. E tenho certeza que você também. É você aquele apenas que vai colocar a cereja no bolo dessa noite. Tá bom? Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga me espere. Vou esperar, tem gente que não achou ainda. Atos 16, 25. Glória a Deus. Diz a Bíblia, a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Respondeu eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 34. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Sente adorando a Deus. Meus irmãos, eu quero tematizar essa palavra nessa noite. E o tema que o Senhor colocou no meu coração são os 3 gritos. Sucinto em minhas palavras, mas serei fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Dentro do capítulo 16, do versículo 1 desse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele vai chegar a Derbe e a Listra,
uma das cidades e ele vai encontrar um jovem chamado Timóteo. Ele vai perceber este jovem, pois toda a cidade dava bom testemunho deste jovem Timóteo. Logo, Paulo, vendo ele, vai usá-lo ou vai chamá-lo para poder seguir com ele nas viagens que ele tinha, circuncidando Timóteo. O texto diz que o apóstolo Paulo vai passando por algumas cidades, juntamente com Timóteo e os irmãos que estão com ele, a sua retaguarda. Provavelmente Lucas também esteja nas viagens que Paulo estava viajando. E eles vão passar por algumas cidades de Jerusalém e vão fortalecer os irmãos que já estão nas igrejas implantadas, renovando a fé dos irmãos, encorajando os irmãos. O texto vai nos enfatizar dizendo que ele vai colocar no coração deles em irem para Ásia, para Bitínia, para poder pregar a palavra lá. Porém o Senhor vai os impedirem. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus vai impedir o apóstolo Paulo e aqueles que estão à sua volta a pregar a palavra em Bitínia e algumas regiões da Ásia. E Paulo, ouvindo o que o Espírito havia dito para ele, ele agora vai ter uma visão de um homem clamando na Macedônia por socorro. Repito, ele vai ter uma visão de um homem clamando e gritando por socorro na Macedônia. Paulo vai entender a visão que Deus havia pedido para que eles fossem para o continente europeu, para poder pregar a palavra na Macedônia. Paulo, ele vai receber novas orientações do céu. Ele vai receber nova direção do céu. Não era que Deus não queria que a palavra fosse pregada aonde eles estavam indo, na Bitínia ou na Ásia, nas regiões, mas o momento não era aquele. Não era o momento deles irem pregar a palavra naquele lugar. E Paulo vai receber novas orientações do céu para poder ir para o continente europeu pregar lá. Paulo vai estar atento e sensível ao que o Senhor vai falar com ele, pois Paulo entende que a regência da sua vida, do seu ministério, daquilo que ele está vivendo não é dele. Repito, a vivência que Paulo está tendo da sua vida, do seu ministério, não é dele. Por isso lá na frente ele escreve dizendo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo está sensível à orientação do céu, e precisamos estar sensível a novas direções que Deus ele irá nos dar. Precisamos estar sensível a novas direções que o Senhor nos dá, para que nós não venhamos ficar confundidos. Por isso Paulo vai entender que Deus estava dando nova direção para ele. Diga para alguém, fique sensível às direção do céu, porque o céu tem direção para a sua vida. O céu tem direção para a sua casa. O céu tem direção para a sua família. Em nenhum momento Paulo aqui ele vai questionar a Deus a direção que Deus dá para ele. Ele apenas recebe e vai obedecer, pois aqui eu já ouvi que é melhor obedecer do que sacrificar. Paulo vai receber essa orientação e vai para o continente europeu. E quando ele chega, ele vai para uma cidade chamada Filipos.
uma importante cidade da Macedônia, na colônia romana. Logo que eles chegam, eles vão julgarem em um lugar, eles vão perceber um lugar que era próprio para a oração, que era bom para reunir, para poder orar ao Senhor. O texto enfatiza dizendo que eles vão chegar nesta localidade, ele vai encontrar algumas mulheres que estão reunidas nesta localidade para orar, e é ali que eles ficam, aleluia. Eles encontram umas mulheres de oração naquela localidade, e onde tem oração Paulo está, onde tem oração Silas está, onde tem oração Timóteo está. Eles vão encontrar uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher que era próspera, aleluia, em Filipos. Ela vivia vendendo púrpura, e a Bíblia vai dizer que em uma das ocasiões da oração, Deus vai fazer com que Paulo se levante e comece a pregar ali, naquele ponto de pregação. Quem sabe Paulo começa a pregar, e o texto enfatiza dizendo que o Senhor vai abrir o coração de Lídia para poder receber a palavra pregada por o apóstolo Paulo. Vou repetir: o Senhor vai abrir o coração de Lídia para que ela viesse receber a palavra pregada pelo apóstolo Paulo. E este é o primeiro grito, o grito de um coração aberto, aleluia. Esse é o primeiro grito, o grito de um coração aberto para a palavra pregada, pois a palavra vai nos enfatizar dizendo, aleluia, o texto vai nos enfatizar dizendo que ela vai abrir o coração. Aqui é o primeiro grito, o grito de um coração aberto, recebendo a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, aleluia. O apóstolo Paulo escreve dizendo que a palavra de Deus, se não me falha a memória, ele escreve: ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela é apta para discernir pensamentos e coração, ela penetra entre a junta, ela penetra entre a medula e faz divisão entre o espírito e a alma. Então ela vai receber a palavra e vai se converter. Por quê? Porque a palavra liberta. Por quê? Porque a palavra traz conversão. Por quê? Porque a palavra traz mudança. A palavra pega o homem do monturo e faz se assentar no meio dos príncipes. A palavra pega o homem lá na lama, na sarjeita, e faz ele se assentar no meio dos príncipes da terra. Esse é o primeiro grito, o grito de um coração aberto. O coração dela vai se abrir, ela vai receber a palavra, ela vai ser batizada, aleluia, e ela em sua casa. No versículo 16, o texto vai nos dizer que agora nós vamos ver o segundo grito. Eles vão para o lugar de oração novamente, e uma menina, uma jovem possessa de um espírito maligno, aprisionada, cativa, não só por Satanás, mas também aqui pelos seus senhores, pois o texto diz que através da vida dela, os senhores dela ganhavam grandes lucros. O apóstolo Paulo está passando, mas a sua comitiva para o lugar da oração, e de repente vem essa mulher possessa, essa jovem possessa, gritando, dizendo: esses homens são verdadeiros homens de Deus, que pregam a palavra da salvação, aleluia. Logo depois de muitos dias, ela seguia, era o apóstolo Paulo andando com a sua comitiva, e ela seguia o apóstolo Paulo com os homens de Deus e clamava. Só que chegou um momento que o apóstolo Paulo vai se perturbar com esse clamor, vai se perturbar com esse elogio, porque nem todo elogio é elogio de Deus, nem todo elogio é um elogio que Deus está. O apóstolo Paulo vai entender
entender e vai ter o discernimento de qual é o espírito que está elogiando ele, vai virar para trás. Ah, meu Deus dos céus, aleluia, estou sentindo Jesus aqui dentro desta palavra. Vai olhar para trás e vai repreender o espírito maligno e vai dizer: sai-te dela, espírito maligno. O espírito maligno vai libertar esta jovem vai ser liberta. E aqui o segundo grito é o grito da libertação. Vemos o segundo grito aqui, que é o grito da libertação, dentro, aleluia, desse capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Aquela moça é liberta, aleluia, tanto do espírito maligno, como também dos homens que estavam usando ela para poder ganhar lucros, aleluia. O texto vai nos dizer que agora vão ver os seus senhores que esta jovem não profetiza mais pelo espírito maligno, que não profetiza mais pelo espírito enganadores, que o lucro deles se perderam. Vão pegar Paulo, vão pegar Silas, vão levar diante das autoridades, vai colocar aleluia, diante das autoridades, vai colocar eles dentro das mamorras, da prisão, e vão começar a chicotear, a oprimir, a machucar Paulo e Silas. O texto vai nos enfatizar dizendo, meus irmãos, aleluia, que eles não vão questionar a prisão, eles não vão questionar sendo machucados, eles não vão questionar sendo açoitados. A Bíblia diz que perto da meia-noite, uma adorava e outro orava, uma adorava e outro, aleluia, orava a Deus. E de repente, porque o negócio de Deus com o homem de Deus, com a mulher de Deus, com quem ora, é de repente, aleluia, de repente aconteceu um grande terremoto. Se você tiver uma mão levantada, eu profetizo, aleluia, o negócio que Deus tem com você é de repente. O negócio que Deus tem com você é de repentemente. De repente Deus renova, de repente Deus levanta, de repente Deus restaura, de repente Deus aviva, de repente Deus, Ele faz aquilo que ninguém pode fazer por você, porque o negócio com Deus na sua vida é de repente. De repente aconteceu um terremoto, todos ouviram e aconteceu o terremoto, e os alicerces da cadeia começaram a se movimentar, as cadeias foram abertas, mas foi perto da meia-noite. Nós vemos dentro da Bíblia alguns episódios à meia-noite. Dentro da Bíblia você vai ver alguns episódios que aconteceu à meia-noite, porque a meia-noite é uma transição de um dia para o outro. À meia-noite, Deus falou para Moisés: sacrifica um cordeiro, cada cordeiro para a sua família, e marca os umbrais da casa com a marca do sangue do cordeiro, porque à meia-noite eu vou descer, aleluia, e quando eu descer, a casa que não estiver marcada com a marca do sangue do cordeiro, eu tragarei, eu matarei, aleluia. Moisés vai fazer isso e vai marcar os umbrais da casa, da porta. Deus desce como havia dito, só que o espírito da morte vê a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta à meia-noite e diz: aqui eu não posso. Ele vê ele vê a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da casa e diz: aqui eu tenho uma ordem de passar por cima, eu não posso tocar na casa que está marcada com o sangue do cordeiro. Aleluia. Chacoalhe alguém até lhe dar glória. Diga para ele assim: a sua casa está sendo marcada com o sangue do cordeiro. A sua casa está sendo marcada com a marca do sangue do cordeiro. Abra a boca para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores nessa noite.
viu, passou por cima. À meia-noite, as 10 virgens, todas tinham azeite, todas tinham lamparinas. Ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo. Todos se aprontaram, todas se aprontaram e foram ter com o noivo. Aleluia. Porém o texto nos diz, meu amigo irmão Jonas, que as 10 eram virgens, as 10 eram prudentes, as 10 tinham azeite, mas só 5, aleluia, tinha azeite e reserva. Eram 10, 5 era prudente, 5 era nécia, todas eram virgens. Todas, aleluia, tinham azeite, mas só apenas 5 era prudente, só apenas 5 tinha azeite de reserva. Aleluia. As 5 imprudentes vai chegar para as prudentes, vai dizer: dai-nos do vosso azeite. Aí as prudentes vai dizer: não, para que não falte a nós e falte a vós, vá comprar azeite. Aleluia, vá atrás de azeite. E nisso o noivo chegou. Aleluia. Quando Jesus, ele vai estar no Getsemane à meia-noite, ele diz: Senhor, se possível for, passe de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. E agora que à meia-noite Paulo e Silas estão orando, estão adorando a Deus, os outros presos os escutam, e de repente o terremoto acontece. Enquanto Paulo e Silas estavam adorando, o terremoto estava acontecendo. Enquanto Paulo e Silas estavam clamando, Deus estava quebrando o cativeiro. Enquanto Paulo e Silas estavam louvando e glorificando o nome de Jesus, as cadeias vão ser se abertas através da adoração e da oração de Paulo e Silas. Aleluia. Os cárceres se abrem, as algemas caem. É Deus dizendo aqui nessa noite: é você adorando e as cadeias sendo quebradas. É Deus dizendo aqui nessa noite: é você orando e não tem cadeia ou cativeiro que fique diante de alguém que está orando e clamando a Deus. É Deus dizendo: enquanto você está orando, enquanto você está com a cara no chão, com a cara no pó, se humilhando, Deus, ele está fazendo aquilo que você não tem condição de fazer. É Deus dizendo: aleluia, eu quero alguém novamente na madrugada da oração. Eu quero você de novo na oração de madrugada. Eita, glória, glória. Eu quero você de novo com a cara no pó na madrugada. Deus até te desperta para orar, mas você pensa: é minha carne, eu não vou orar. Aleluia. Eita, glória. Vai de um canto para outro. Aleluia. Não consegue dormir. É Deus incomodando. Eu estou te despertando para orar e você não está entendendo o meu negócio. É Deus chamando alguém aqui para a oração de madrugada. Já chegou perto de alguém que ora de madrugada? Já chegou perto de alguém que sacrifica na madrugada? Já parou para conversar com ele, com ela? Aleluia. Você não pode ver nada nele, mas você sente a essência. Você sente algo diferente, porque ele está na madrugada orando. Porque oração não é coisa de gente independente. Oração é coisa de gente dependente do céu. É Deus dizendo: eu quero de volta, te quero de volta na oração. Eu te quero de volta na madrugada da oração. Há quanto tempo você não volta para a oração? Há quanto tempo você está dispersa na oração? E Deus batendo na porta: filho, filha. Eu sinto Jesus aqui, presbítero Mateus. Às vezes a gente vai no automático, e no automático não dá certo. Não, Deus não te chamou para isso. Deus não me chamou para isso. Deus nos chamou para o sacrifício da oração. Deus está com saudade de pessoas aqui.
Deus está com saudade das lágrimas de pessoas e gemidos de pessoa, ainda que não tinha palavra nos lábios, na boca, só as lágrimas pingavam, mas Deus conhece, aleluia, as palavras de uma lágrima. Volta, filho. Volta para o sacrifício da oração de madrugada. Até quando você vai ficar relutando contra aquilo que Deus já havia dito na sua vida? Você não sabe que quando você desce na oração, atribulada, machucado, ferida, você levanta de uma outra forma. E porque ainda fica querendo não orar, é Deus falando conosco nessa noite. Vou te esperar na oração. Eu te espero no sacrifício da oração. Eu te espero da transição de um dia para o outro. Eu te espero 11h55 naquele lugar da oração. 11h55, 5 minutos antes, 10 minutos antes, você já estava preparado, adornado para esperar o mestre vir ao seu encontro. Olha para você hoje, olha o seu estado, olha para dentro de você hoje como você está. Olha a forma de dentro de você nesta noite. É Deus dizendo: eu te quero novamente na minha essência. Eu te chamo para um novo compromisso nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O cárcere foi aberto. O texto vai nos dizer que agora o carcereiro que vai estar sob a responsabilidade dos presos vai acordar e vai observar que está tudo escuro. Ele vai pensar que os presos fugiram, que todos fugiram. Vai pegar a espada, e esse é o terceiro grito, e vai tentar se suicidar. E o terceiro grito é o grito do livramento. Ele vai tentar se suicidar, e o texto vai nos dizer que Paulo vai bradar dizendo: não te faças mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Deus ouve esse grito. O apóstolo Paulo ouve esse grito. Só que o pior grito não é o grito que sai da boca para fora. O pior grito é o grito de dentro da alma. O pior grito é quando você grita que ninguém ouve, que ninguém escuta. Seu coração está preso, e esse é o pior grito. Quer gritar, mas não consegue. Quer conversar com alguém, mas não pode. Quer desabafar, mas o grito está dentro, está ali dentro, oprimindo, machucando, ferindo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, que você está gritando dentro da alma. Deus está ouvindo o seu grito dentro da alma. Este é o pior grito. Mas mesmo esse grito dentro da alma que ninguém escuta, Deus escuta. Diga para alguém: Deus escuta. Deus escuta. Você precisa gritar para ninguém, você só precisa gritar para Deus. Aleluia, grita para Deus. É o que o salmista escreveu dizendo: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esse é o terceiro grito, o grito do livramento, o grito da alma, o grito do interior. E Deus está derramando bálsamo sobre a alma de pessoas aqui nessa noite, refrigério sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Deus ouviu o seu grito, que ninguém ouviu, que ninguém escutou, que ninguém viu. Deus ouviu.
Todos nós estamos aqui, não te faças mal nenhum. Ele vai pedir luz. A luz vai aparecer dentro do cárcere. E ele vai para dentro do cárcere. Meu coração está ardendo aqui. Quando ele entra, ele vai se prostrar aos pés de Paulo. E vai dizer: o que é que eu faço, Senhor? Senhores, o que é necessário para me salvar? Ele vai dizer: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Termino agora os 3 gritos. O primeiro grito foi de Lídia, que abriu o coração e recebeu a palavra. O segundo grito foi o grito que a jovem ouviu, a jovem possessa foi liberta, o grito da libertação. E o terceiro grito foi o grito do livramento. Mas todos esses 3 gritos, Paulo entende agora. Por isso que Deus havia dito que não era para eles irem para Bitínia, porque Deus tinha um propósito maior no continente europeu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você recebe essa palavra de Deus? Você recebe essa palavra? Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Guarde essa palavra que veio da parte do céu. Amém? Os diáconos, por favor.